Se você valoriza histórias reais de coragem e sobrevivência, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque histórias como esta merecem ser ouvidas até o fim. Agora, siga o refrão, porque essa estrada, ela não estava no mapa. Quando o rádio finalmente emudeceu, o tenente Martins soube que algo estava errado. As ordens de deslocamento para o pelotão 3 haviam sido claras, mas os caminhos pelos quais avançavam pareciam não bater com as coordenadas. O terreno não estava apenas estranho, estava hostil, como se os próprios ventos soprassem contra. A bússola girava como se zombasse de todos, e cada passo que davam parecia ecoar em direções opostas. Quando pararam no topo de uma colina, sem nome, olharam ao redor e só viram um vale de árvores cerradas e silêncio absoluto. A estrada que percorriam não constava em nenhum mapa menos físico, tático ou mental. E ainda assim, ela os empurrava para frente. O sargento Pires foi o primeiro a sugerir que voltasse, mas foi calado pelo capitão Barreto com um gesto rápido e firme. Missão em andamento. Não voltamos até ter contato com o pelotão perdido. Ninguém retrucou. Aquela era a regra. Mas havia algo naquela estrada que sufocava. Mesmo os pássaros pareciam ausentes. As botas afundavam num barro que parecia úmido demais para uma tarde sem chuva. As árvores ao redor formavam muralhas, naturais, como se observassem silenciosamente os intrusos armados. O silêncio, que num campo de batalha, era sinônimo de alívio. Ali começava a soar como uma sentença. Horas depois, já no 3º quilômetro da estrada fantasma, o rádio voltou a chiar. Uma voz, entrecortada por estática, repetia uma sequência de números. Não era um código comum, mas o tom da voz era conhecido. Era o soldado Roldão, do pelotão desaparecido. Martins se adiantou com pressa, tentando captar o sinal mais limpo, mas o som se desfez como névoa. Els est perto, mas também, talvez, perto demais do que quer que tivesse feito aquele pelotão sumir. A estrada já não era estrada, virou uma trilha sem marcação, rodeada por árvores espinhosas que surgiam do nada. E quanto mais andavam, mais pareciam se perder dentro de si mesmos. A comida começou a acabar no segundo dia. O mapa topográfico mostrava que estariam a poucos quilômetros de uma vila local, mas nenhum sinal de civilização se via ali. Nenhuma luz, nenhuma fogueira. Nenhum animal. Quando tentaram ligar o GPS de emergência, ele piscou uma única vez e desligou com uma mensagem que deixou todos gelados. Área fora de cobertura militar. Isso não existia. Barreto mandou que ninguém mais falasse menos nem entre si. Era a única forma de escutar qualquer ruído que viesse da mata. Mas o silêncio reinava. Até que veio o primeiro grito. Era o soldado Vieira. Havia pisado em algo, ou alguém. Quando apontaram as lanternas, encontraram uma mão humana saindo da lama. Ao desenterrá-la, revelaram o corpo do Cabo Lira, um dos desaparecidos com olhos arregalados e pele pálida. Não havia sangue. Não havia ferimento. Era como se ele tivesse deitado ali por vontade própria e nunca mais acordado. O grupo recuou instintivamente, formando círculo. Barreto disse para enterrá-lo ali mesmo. Mas Martins discordou. Se enterrarmos agora, ninguém acreditará que ele estava aqui. Decidiram carregar o corpo num lençol improvisado. Mas o peso parecia aumentar a cada passo. Naquela noite, ao montar acampamento provisório, ninguém dormiu. Um som grave, menos como se a terra roncasse debaixo deles, os manteve em alerta. As armas estavam todas engatilhadas, apontadas para a escuridão. O corpo de Lira começou a suar. Literalmente. Apesar de morto, gotas de suor surgiam na testa. Dele, o médico de campanha examinou, incrédulo, e só disse: "Isso não é possível." E mesmo assim, ali estava. Quando o relógio marcou 3h47, o rádio voltou a chiar. Uma voz feminina, desconhecida, sussurrou em um idioma que ninguém reconheceu. Barreto tentou responder, mas só ouviu risos. No amanhecer do 3º dia, a estrada havia sumido completamente. Não havia mais trilha, só árvores e o som constante de algo respirando muito perto, mas sempre invisível. O capitão dividiu o grupo em dois. Um tentaria escalar uma elevação próxima para tentar contato por sinal. O outro manteria a posição e investigaria os arredores. Martins ficou com o grupo fixo. Encontraram marcas de botas, mas para trás, como se alguém tivesse andado de costas, ou como se tivesse sido arrastado pelo tempo. A floresta parecia repetir o caminho. Voltaram à clareira e notaram que o corpo de Lira havia sumido. O grupo escalador voltou em pânico. Disseram ter visto os próprios companheiros, deitados no alto da colina, mas eles não se mexiam. Eram como estátuas, idênticos a eles. Um dos soldados jura que viu a si mesmo olhando para baixo, com expressão vazia. Barreto decidiu que não podiam mais seguir. Mas quando voltaram ao ponto inicial da estrada,
descobriram que já não havia caminho algum para trás. Tudo fechado. Sem rastros, como se tivessem sido engolidos pela floresta. A decisão foi unânime. Precisavam avançar, porque só o avanço poderia levá-los a algum lugar, qualquer lugar. Ou a verdade, ao anoitecer, o soldado Lima começou a falar em francês. Nunca havia aprendido o idioma. Falava com clareza, citando nomes e datas que ninguém reconhecia. Ao ser confrontado, não lembrava de nada. Tinha apagões de 10, 20 minutos. O médico notou que o ritmo cardíaco dele se mantinha absolutamente constante, mesmo nos momentos de crise. Era como se outro estivesse controlando seu corpo. O grupo passou a andar com armas sempre erguidas, mas apontadas tanto para fora quanto para dentro do círculo. A confiança se desfez. A estrada que não existia no mapa agora também separava corações. Na última noite da primeira semana, ao acenderem uma fogueira pequena, viram sombras humanas surgirem entre as árvores. Não se moviam, apenas observavam. Quando alguém apontou uma luz, não havia ninguém, mas quando apagavam e lá se voltavam, 358, paradas, imóveis, como se esperassem algo. Barreto tentou mandar uma mensagem via rádio e, por fim, alguém respondeu. Mas não era um soldado. Era a própria voz do capitão, respondendo de um gravador velho, com uma mensagem que ele nunca havia gravado. Avancem, só o avanço salva. Só quem avança, sobrevive. E todos sabiam. Não havia mais volta. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você se recusa a ignorar o peso da verdade. Então já sobe, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história a menos, é um aviso. Quando amanheceu pela sexta vez na estrada sem nome, o rosto de todos parecia ter envelhecido meses. Ninguém falava. Ninguém ria. Ninguém lembrava mais por que estavam ali. Além da missão de encontrar os desaparecidos menos, mas até isso começava a parecer um sonho antigo. O capitão Barreto anotava compulsivamente em um caderno, rabiscando mapas que se apagavam sozinhos. Com a umidade da floresta, o soldado Lima, que antes falava francês sem saber, agora respondia apenas por números, como se sua identidade tivesse sido apagada. 4717, pronto para nova função. Era tudo o que dizia. Martins, já sem confiar nem em si mesmo, manteve a patrulha em silêncio absoluto, não pela tática, mas por puro medo. Aquela estrada parecia punir os sons humanos. O barulho do helicóptero foi um alívio repentino, que durou apenas 8 segundos. Quando o olhar de todos se voltou para o céu, não havia nada. Apenas Samson. Claro, potente, real, mas sem origem visível. Quando desligaram os rádios, o som continuou por mais 17 segundos. Depois cessou como se nunca tivesse existido. O sargento Pires chorou em silêncio, ajoelhado no barro, enquanto apertava a foto da filha contra o peito. Barreto permitiu o colapso por 5 minutos. Depois mandou levantar. Aqui, a esperança é o que mata mais rápido. E todos entenderam. A estrada era um organismo respirava, observava e alimentava-se da fragilidade de cada um. Numa clareira maior, encontraram os restos de uma barraca militar. Não havia corpos, nem sangue, mas tudo estava em posição perfeita, menos mochilas fechadas, mantimentos organizados, armas limpas e carregadas. Era como se o pelotão desaparecido tivesse se preparado para uma nova missão e sumido no instante seguinte. Havia anotações espalhadas, mas em uma linguagem ilegível. Pareciam letras latinas, mas rearranjadas de maneira que nenhuma palavra fazia sentido. Talvez seja um código de alucinação, disse o médico. Martins não respondeu. Pegou uma das folhas, dobrou e guardou no bolso. Na beira da clareira, viram um cartaz cravado numa árvore, escrito em inglês: You are not lost. You are found. Aquilo calou até os mais céticos. Foi à noite, já sob forte umidade, que encontraram uma mulher caminhando sozinha pela estrada. Usava um uniforme militar antigo, da década de 70, sem identificação. Tinha um olhar vazio, mas andava com firmeza, como se soubesse exatamente onde estava. Quando pararam à sua frente, ela apenas disse: Se vocês gritarem, não vão acordar. Só vão afundar. Barreto tentou questionar quem ela era, mas ela apenas apontou para trás. Eles não morreram, só esqueceram como sair, e desapareceu entre as árvores, sem ruído, como um sopro de neblina. Aquilo dividiu o grupo. Metade queria voltar, a outra metade sabia que não havia mais caminho de volta. Na madrugada, o soldado Benevide se perdeu. Um dos mais jovens havia ficado para trás, enquanto verificava uma das marcações nas árvores. Quando voltaram para Buscalow, encontraram apenas suas botas, organizadas com perfeição no meio da trilha. Dentro delas, 2 pedaços de papel com frases diferentes.
Em um, lia-se. Ele hesitou. No outro, você será o próximo. Ninguém ousou perguntar quem tinha colocado aquilo ali, nem como o silêncio voltou a dominar o grupo, e cada passo passou a ser medido, quase cerimonial. Estavam sendo testados ou caçados. Na manhã seguinte, Barreto finalmente confessou que a missão oficial nunca envolvia resgate. A verdade, disse ele, com a voz seca, é que essa estrada apareceu num relatório satélite há 6 meses. Não havia nada aqui antes. Mas depois começaram os sinais. O que desaparece aqui não volta. Mas a ordem era clara: entrar, registrar e não gritar. Gritar ativa o som. Martins quis saber o que era o som. Barreto apenas disse: você vai saber, e quando souber, será tarde. A confissão deixou o grupo em choque. Muitos queriam abandonar tudo, mas como se o mapa não mostrava mais o caminho de volta. A noite foi um desfile de ruídos. Sons metálicos, como correntes sendo arrastadas, misturavam-se a vozes infantis cantando algo quase compreensível. Não era uma música real. Era como se fossem ecos de memórias alheias, presas na floresta. Pires surtou. Apontou o fuzil contra o próprio pescoço e gritou: quem está me imitando? Ao ouvir o grito, a floresta reagiu. Todos caíram no chão ao mesmo tempo, como se o ar tivesse se tornado concreto. Por exatos 3 minutos, ninguém conseguiu se mover. E o som veio. Não era audível no sentido normal. Era dentro dos ossos, como se o próprio corpo vibrasse em uma frequência de pânico. Quando passou, todos estavam com sangramentos nos ouvidos. Pires não estava mais lá. Barreto reuniu os sobreviventes e traçou a única estratégia possível: seguir até onde a estrada terminasse. Ela acreditava, ou talvez apenas esperasse, que, como todo ciclo, aquela trilha teria um fim. Martins discordava. Ele via a estrada como um laço, algo que apertava mais a cada tentativa de fugir. Mas seguiu, já não por obediência, mas por falta de escolha. O silêncio agora era lei. Ninguém mais pronunciava sequer um nome. Quando precisavam se comunicar, usavam um sinal com a mão, um dedo na direção certa. Mas nem isso duraria por muito tempo. Na noite da 8ª jornada, montaram acampamento sob raízes expostas de árvores gigantescas. Quando a fogueira foi acesa, revelaram gravuras antigas entalhadas. Nas cascas das árvores, desenhos de soldados sem rosto, ajoelhados, de mãos dadas com figuras gigantescas de olhos negros. Um dos soldados, já sem forças para questionar, apenas murmurou: a estrada sempre existiu. A gente que esqueceu. Na madrugada houve barulho de tiros, mas ninguém tinha atirado. E então viram... à frente deles, 20 soldados caminhavam. Informação perfeita, menos com uniformes idênticos aos seus. Quando Barreto tentou acenar, os 20 levantaram suas armas ao mesmo tempo. Eram reflexos, cópias, ecos. Ninguém se aproximou. Eles apenas marcharam para o nada e sumiram. Na última curva daquela parte da estrada, finalmente surgiu um rio, largo, calmo, como um espelho sob a luz cinza da manhã. Havia um barco, pequeno, para no máximo 3 pessoas. Um papel preso nele dizia: só quem esquece pode atravessar. Martins quis testar, e ao tocar no barco, imagens começaram a surgir em sua mente. Sua infância, sua mãe, o sorriso da filha, o rosto de alguém que não via há anos. E então, tudo começou a desaparecer. Era verdade. A travessia cobrava memórias. Barreto foi o primeiro a entrar. Levou 2 soldados. Não olharam para trás. Quando chegaram ao meio do rio, sumiram, o barco voltou sozinho. E Martins entendeu. Havia mais de uma forma de avançar. Você chegou até aqui. E isso diz muito sobre você. Mas antes de cruzar a próxima curva, faça uma coisa. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque há histórias que nos mudam menos e outras que nos perdem. Esta pode fazer as 2 coisas. O barco voltou. E trouxe com ele o silêncio. Martins ficou encarando aquela madeira encharcada por longos minutos, como se esperasse que algo, qualquer coisa, menos surgisse das profundezas do rio. Mas nada emergiu. Nem corpos, nem sinais. Apenas o reflexo da floresta oscilando na água, e aquele aviso preso à proa. Só quem esquece pode atravessar. Era cruel, era brilhante. A estrada não matava com balas, matava com lembranças. Era o apego ao passado que os mantinha presos. Lema Quariaya. Queria esquecer tudo. O nome, a guerra, os fantasmas que carregava. Mas Martins o impediu. Não, estamos aqui para apagar quem somos. Estamos aqui para lembrar por que viemos. Naquela mesma manhã, encontraram uma bifurcação. Pela primeira vez, a estrada oferecia escolha. À esquerda, o caminho era seco, retilíneo, limpo. À direita, lama, espinhos
e árvores tombadas. Um dos soldados, ansioso por alívio, correu pela trilha limpa. Deu 3 passos, antes de congelar no ar. Simplesmente parou, como uma estátua em movimento. Quando tocaram, ele virou poeira diante de todos. Não houve grito, não houve dor. Só um vazio que fez até a floresta recuar. Martins então disse: "A estrada não aceita atalhos." E com a respiração presa, todos seguiram pela trilha de barro. A travessia levou 2 dias, sem sono, sem pausa. Chovia, mas ninguém mais sentia frio. Os corpos já funcionavam apenas no automático, movidos pela última faísca de sobrevivência que ainda queimava lá dentro. Durante a noite, a floresta acendeu por dentro, não com fogo, mas com pontos de luz azul que pareciam se mover entre as árvores, como se algo os observasse por trás do véu da realidade. Um dos soldados viu o rosto da mãe dentro de uma dessas luzes. Sorriu, chorou e tentou tocá-la. Sumiu. Assim diante de todos. A estrada era inteligente. Sabia o que cada um queria e oferecia como isca. No terceiro amanhecer, chegaram a uma clareira com uma construção de pedra ao centro. Um tipo de bunker antigo, com portas de ferro trancadas, com correntes. Nas paredes externas, nomes, centenas deles, todos gravados à mão. Martins reconheceu um tenente Philip Guedes, o comandante do primeiro grupo desaparecido, meses antes. Então aquilo era um marco, um tipo de memorial, ou um cemitério. Tentaram abrir as portas. Nada cedeu, até que ouviram batidas do lado de dentro. 3 toques. Depois 2, depois 1. Ritmo exato. Padrão de código militar. Era alguém tentando responder. Mas como? Barreto não voltou. Nem os 2 que foram com ele no barco. Nenhum sinal. Nenhuma resposta no rádio. Apenas o som do vento. Martins entendeu que ele agora era parte da estrada. Talvez tivesse esquecido tudo. Talvez não soubesse mais que havia sido um capitão. Quem restou com Martins formava agora um novo grupo, menos apenas 5 homens. Todos marcados de formas diferentes. Um deles, o soldado Lira, já não falava. Comunicava-se apenas por gestos e desenhos rabiscados no chão. Outro, Dornels, começou a repetir frases em russo, mesmo nunca tendo estudado a língua. A estrada estava corroendo as identidades lenta e metodicamente. Na 7ª noite, houve uma chuva de cinzas. Eram leves, silenciosas, como neve preta que se acumulava sobre as mochilas, as armas, os rostos. Nenhuma árvore estava em chamas. Nenhuma explicação lógica, mas junto com a cinza, começaram a surgir vozes. Frases que só faziam sentido para quem as ouvia. Você nunca pediu perdão, pai. O sargento mentiu. Ele sabia. Ela não morreu no acidente. Você deixou ela ir. As frases acertavam como estilhaços, rasgando defesas psicológicas que restavam. Um soldado tentou arrancar os próprios olhos. Outro se encolheu no barro, sussurrando: "Ela está aqui, dentro da minha cabeça." Martins, pela primeira vez, pensou em desistir. Mas então, ao amanhecer, encontraram a única coisa que não esperavam. Uma estrada de asfalto. Um trecho curto, talvez 100 metros, com linhas brancas pintadas. No centro, um jipe militar antigo, com motor ligado e faróis acesos mesmo sem combustível visível. Dentro, uma carta, escrita à mão, com a caligrafia de Barreto. Martins, se chegou até aqui, é porque ainda lembra. Só quem lembra pode sair. Mas precisa aceitar. A estrada não existia no mapa, porque ela sempre existiu dentro de nós. Não tente vê-la. Atravesse-a. Era um enigma. Uma chave. Martins decidiu entrar no jipe e os soldados restantes hesitaram. Alguns achavam que era uma armadilha. Outros já não se importavam. Um a um, entraram. Ao ligarem o rádio, uma música antiga começou a tocar. Uma canção de guerra dos anos 40, em inglês. Ninguém sabia por quê, mas aquilo soava como lar. O jipe se moveu sozinho. A estrada à frente começou a se alongar. Primeiro 100 metros, depois 1 quilômetro. Depois parecia infinita. As árvores ao redor começaram a sumir. A passagem foi ficando branca, como se o mundo estivesse se apagando. E então, veio a dor. Uma dor intensa, como se cada memória estivesse sendo arrancada à força. Martins resistiu. Gritou nomes, lembrou datas. Chorou, disse em voz alta: "Eu não esqueci." E então, a dor cessou. Como se a estrada tivesse entendido, o jipe parou. O branco deu lugar ao azul do céu. O sol apareceu, forte, real. Estavam fora, no mesmo ponto onde tinham entrado dias ou semanas menos antes, mas não havia marcas, nem pegadas, nem rastros. Apenas o jipe parado na entrada de uma estrada que não constava em nenhum mapa. Dos 5 que saíram, 3 estavam em choque. Um não conseguia mais falar. Outro simplesmente olhava para o céu como se nunca tivesse visto aquilo antes.
Martins olhou para trás. A estrada estava lá, mas agora parecia adormecida. O relatório oficial dizia que a missão fora um sucesso. Partial Resgate inconclusivo. Fenômeno geográfico anômalo. Nenhuma menção aos desaparecidos. Nenhuma explicação para o bunker, as luzes ou as vozes. Martins foi afastado por estresse pós-traumático. Passou a viver recluso, escrevendo compulsivamente em cadernos que escondia sob o piso de sua casa. Um deles trazia apenas uma frase repetida: "Se você gritar, ela acorda." Em outra página: "Não se trata de sair vivo. Trata-se de sair lembrando." A estrada ainda está lá. Não aparece em GPS. Não pode ser localizada por satélites. Mas os que passaram por ela sabem que não era apenas solo e vegetação. Era um reflexo, um espelho dos pecados, das culpas, das decisões não resolvidas. E ela continua esperando. Não importa quantos mapas você consulte. Não importa se você acredita ou não. A estrada existe, e um dia, ela vai chamar seu nome.